De volta ao canal e concurseiro, a aula de hoje é sobre a sistematização da assistência de enfermagem, Resolução COFEN 358 de 2009. Então, a Resolução COFEN 358 de 2009 dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado de enfermagem e da outras providências. Aspectos considerados, então, a evolução dos conceitos de consulta de enfermagem e de sistematização da enfermagem. A sistematização da assistência de enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. O processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. Outro aspecto considerado, que a operacionalização e documentação do processo de enfermagem evidencia a contribuição da enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional. O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. E o que são os ambientes? Referem-se a instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, as instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde e também domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros. Quando realizada em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o processo de enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem. O processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Então, vamos lá. Vamos fazer, antes da gente dar continuidade ao estudo da resolução, vamos fazer uma questão de concurso aqui. Essa questão foi cobrada pelo Instituto Federal Baiano agora em 2016. A Resolução COFEN 358 de 2009 dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem. Tendo como base esta resolução, analise as afirmativas abaixo e marque a opção incorreta. Então vamos lá. Vamos procurar a que está incorreta, O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Correta, nós vimos, que é deliberado e sistemático e em todos os ambientes públicos ou privados, onde ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Vamos para a assertiva B. O processo de enfermagem, quando realizado fora das instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, corresponde ao denominado consulta de enfermagem. Correto, que a gente viu que nas unidades ambulatoriais, creches, domicílios, etc., corresponde ao denominado consulta de enfermagem. Então vamos dar prosseguimento. Assertiva C. O processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, independentes e recorrentes. Aqui está a resposta à nossa questão. O que torna essa assertiva incorreta é isso aqui, independente. Na verdade, elas não são independentes, elas são interdependentes, elas dependem uma das outras. Vamos até voltar aqui no slide anterior para vocês verem, o artigo 2º, o caput dele diz: o processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, ok? Então, eis a resposta à nossa questão. O processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, independentes e recorrentes. Por isso que essa assertiva está incorreta, porque não são independentes, são interdependentes, ok? E nas assertivas D e E, só para a gente ter certeza de que elas estão corretas. Vamos lá. Os ambientes de que trata o artigo 1º referem-se a instituições prestadoras de serviço de internação hospitalar, prestadoras de saúde ambulatorial, escolas, domicílios, associações comunitárias e fábricas, entre outros. Correta. Assertiva E. O processo de enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnóstico de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem e que forneça a base para avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Correto.
Então, resposta da nossa questão, letra C. Dando continuidade ao estudo da resolução, essas 5 etapas, né, do processo de enfermagem, que são interrelacionadas, interdependentes, são coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e a avaliação de enfermagem, ok? Então, histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Vamos ver o que significa cada um deles. A coleta de dados ou histórico de enfermagem, processo deliberado e sistemático, contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas que têm por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. O diagnóstico de enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, aqui na etapa de histórico de enfermagem, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. O terceiro é o planejamento de enfermagem, que é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificados na etapa de diagnóstico de enfermagem. A implementação é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. E a avaliação de enfermagem é o processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Vamos voltar aqui então para mais questões de concurso. Essa também foi cobrada pelo Instituto Federal Baiano em 2016. Vamos lá. A etapa do processo de enfermagem em que descreve as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença e que constituem a base para a seleção das ações. Isso aqui é o termo-chave, e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados, é chamada de diagnóstico de enfermagem, ok? Então, a etapa que descreve as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados é chamada de diagnóstico de enfermagem, ok? Essa próxima questão foi cobrada no concurso público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do município de Porteirinha, em Minas Gerais, o edital 22015, pelo Cotec Unimontes. A banca foi a Cotec Unimontes, ok? Então vamos lá. Define-se o processo de enfermagem como um instrumental tecnológico ou um modelo metodológico para o cuidado profissional de enfermagem. A utilização do processo de enfermagem auxilia o enfermeiro a tomar decisões, bem como prever e avaliar consequências do cuidado. Didaticamente, o processo de enfermagem operacionaliza-se nas seguintes etapas. Então, aqui ele está perguntando quais são as etapas, aquelas 5 etapas interrelacionadas, interdependentes que nós vimos, né? Então, vamos ver. Exame clínico diagnóstico de enfermagem. Na verdade, o exame clínico ele está contido na parte do histórico de enfermagem, né? Então, aqui a gente já pode passar para frente. Histórico de enfermagem, prescrição de enfermagem. Como é que a gente faz o histórico? Tá, ok, a gente faz o histórico, mas como que a gente faz as prescrições sem ter o diagnóstico? Então, essa também já não está correta. Investigação, que é o histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação da assistência de enfermagem e avaliação. Aqui está a resposta da nossa questão. Investigação, que é o histórico de enfermagem ou coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação da assistência de enfermagem e avaliação. Vamos só ver a letra D, por que ela está incorreta, tá bom?
coleta de dados, que é o histórico de enfermagem, diagnóstico, prescrição de enfermagem, aplicação dos cuidados e registro de enfermagem. Aqui ele colocou, ele não colocou, né, de acordo com o que contém lá no decreto 358, tá certo? Não está de acordo com o decreto 358 essas etapas. Então, ok, resposta à nossa questão. O processo de enfermagem operacionaliza-se nas seguintes etapas: investigação ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação da assistência de enfermagem e avaliação de enfermagem, ok? Essa questão foi cobrada pela EBSER. A resolução do Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, número 358 de 2009, descreve que a fase da sistematização da assistência de enfermagem, SAI, denominada, vamos ver qual das alternativas que estão aqui abaixo que vão preencher essa lacuna corretamente. Então, denominada é o processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Então, vamos ver os termos-chave aqui, olha. Verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana. Determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado. Aqui nós estamos falando de avaliação de enfermagem, ok? Essa é a resposta à nossa questão. Avaliação de enfermagem. É na avaliação que a gente verifica isso aqui, ó. Determina se as ações ou intervenções alcançaram o resultado esperado e verifica a necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas para que esses resultados sejam alcançados, ok? O artigo 3º, então, diz lá: o processo de enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnóstico de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, e que forneça a base para avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Então, sempre quando a instituição vai operacionalizar a sistematização da assistência de enfermagem, o processo de enfermagem que vai permitir essa SAI tem que estar baseado em um suporte teórico. Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto 94.406, de 8 de junho de 1987, que a regulamenta, incumbe a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe privativamente o quê? O diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas face a essas respostas, ok? Então, ao enfermeiro, incumbe a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem e privativamente cabe-lhe o diagnóstico de enfermagem e a prescrição de enfermagem, ok? O técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei 7.498, de 25 de junho de 86, e o Decreto 94.406, de 8 de junho de 1987, que a regulamenta, participam da execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do enfermeiro. A execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente em prontuário, envolvendo um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados e os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas. Compete ao Conselho Federal de Enfermagem e aos Conselhos Regionais de Enfermagem, no ato que lhes couber, promover as condições entre as quais firmar convênios ou estabelecer parcerias para o cumprimento dessa resolução. Vamos a mais uma questão de concurso, essa cobrada pela Unilavras Concursos, Prefeitura Municipal de Campo Belo, em 2016.
A Resolução COFEN 358 de 2009 dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados. Para o atendimento das necessidades da pessoa, família e coletividade, o enfermeiro deve planejar a assistência, considerando que nós vamos começar a ler da letra D para A, ok? Então vamos lá. A sistematização da assistência de enfermagem é a estratégia utilizada para a efetivação do processo de enfermagem. Portanto, o processo de enfermagem é um instrumento de coleta de dados. O processo de enfermagem não é apenas um instrumento de coleta de dados. Nós vimos que o processo de enfermagem, ele possui 5 etapas, né? O técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem não participa da execução do processo de enfermagem. Incorreto. Né? Nós vimos que eles participam no que lhes couber sob a supervisão do enfermeiro, né? A sistematização da assistência de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado clínico do profissional de enfermagem. Na verdade, ela orienta toda a assistência de enfermagem, né? E a letra A. A sistematização da assistência de enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumento, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Eis a resposta da nossa questão. Letra A, ok? Essa questão aqui é de 2015, foi cobrada pelo Hospital Universitário, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, pela EBSER. Vamos lá. Cargo enfermeiro do trabalho. Vamos ver. O enfermeiro, em sua prática diária, estabeleceu que a mudança de decúbito de um paciente deve ocorrer a cada 2 horas. Repassou esta ordem sistematicamente à sua equipe, cabendo aos membros desta equipe checar a realização do procedimento em empréstimo próprio, tão logo o procedimento seja realizado. Essa ação sistemática desse enfermeiro é correspondente a qual etapa do processo de enfermagem? Através, né, da sua avaliação, ele viu, né, que olha só, o enfermeiro em sua prática diária estabeleceu que a mudança de decúbito de um paciente deve ocorrer a cada 2 horas. Então ele avaliou, viu que o paciente estava acamado com risco de desenvolver uma úlcera por pressão e fez a prescrição de enfermagem. Mudança de decúbito a cada 2 horas, ok? Então vamos à próxima, essa cobrada também pela EBSER, pelo Hospital Universitário de Brasília, em 2013. É um pouco mais antiga, mas vale a pena a gente colocar para ver o que as bancas estão cobrando aí desse decreto, tá bom? De acordo com a resolução COFEN 358 de 2009, o processo de enfermagem, quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, corresponde ao que usualmente é denominado de, nós já vimos isso, consulta de enfermagem. Letra C, nossa resposta. E concurseiro, espero que vocês tenham gostado da aula, inscreva-se no canal e venha estudar aqui conosco. Até a próxima aula.